Olá, meu nome é Areta Novaes, sou graduanda em Gerontologia e estagiária no projeto DeGero Brasil, um projeto para qualificar a atenção ofertada à saúde das pessoas idosas na atenção primária. Nesse vídeo, iremos falar sobre o Short Physical Performance Battery, um instrumento para avaliar o desfecho da funcionalidade na população idosa do seu município. Para realizar a avaliação, você precisará de alguns materiais: fita crepe ou fita adesiva, espaço de 3 a 4 metros, fita métrica ou trena, cadeira com encosto reto sem apoio lateral, com aproximadamente 45 centímetros de altura e cronômetro. A cadeira deve estar encostada à parede ou estabilizada de alguma forma para impedir que se mova durante o teste. O Short Physical Performance Battery, comumente conhecido como SPPB, é um instrumento para avaliação da capacidade funcional criado nos Estados Unidos e adaptado para a população brasileira em 2007. O instrumento combina dados de 3 diferentes testes. O primeiro avalia o equilíbrio estático em pé, o segundo, a velocidade da marcha em passo habitual, e o terceiro avalia a força muscular estimada de membros inferiores, medida indiretamente por meio do movimento de sentar e levantar de uma cadeira. Vale ressaltar que o idoso não deve realizar nenhum movimento caso se sinta inseguro e pode solicitar o encerramento da avaliação a qualquer momento. Para evitar esse cenário, certifique-se de que a pessoa idosa possa ficar em pé sem o auxílio de uma bengala ou andador. No teste de equilíbrio, a pessoa idosa deverá ficar em 3 posições diferentes durante 10 segundos, sendo que o aplicador pode ajudá-lo a ficar na posição indicada. Caso ele não consiga realizar uma delas ou permaneça na posição por menos de 10 segundos, não é necessário testar as demais posturas, e o aplicador deve encerrar este primeiro teste. Para a realização do teste, o avaliador deve iniciá-lo dizendo: "Agora vamos começar a avaliação. Eu gostaria que o senhor tentasse realizar vários movimentos com o corpo. Primeiro, eu demonstro e explico como fazer cada movimento. Depois, o senhor tenta fazer o mesmo. Se o senhor não puder fazer algum movimento ou sentir-se inseguro para realizá-lo, avise-me e passaremos para o próximo teste. Vamos deixar bem claro que o senhor não tentará fazer qualquer movimento se não se sentir seguro. O senhor tem alguma pergunta antes de começarmos? Agora, vou mostrar o primeiro movimento, depois o senhor fará o mesmo." Após o idoso se posicionar, retire o apoio. Caso tenha sido necessário ajudá-lo a ficar em pé na posição, avise-o sobre o início do teste e dispare o cronômetro. Nas 3 posições, quando o idoso estiver na posição correta, diga: "O senhor está pronto?" Se a resposta for afirmativa, retire o apoio se for necessário ajudar o paciente e diga: "Preparar, já", disparando o cronômetro. Pare o cronômetro depois de 10 segundos ou caso o idoso saia da posição dizendo: "Pronto, acabou." A primeira postura é a posição com os pés juntos. Demonstre e posicione o idoso dizendo: "Agora fique em pé com os pés juntos, um encostado no outro, por 10 segundos. Pode usar os braços, dobrar os joelhos ou balançar o corpo para manter o equilíbrio. Mas procure não mexer os pés. Tente ficar nessa posição até eu falar pronto." Na segunda posição, o idoso deve ficar em pé com um dos pés parcialmente para frente. Essa postura só deve ser realizada caso o idoso tenha concluído com sucesso a primeira. Instrua-o dizendo: "Eu gostaria que o senhor colocasse um dos pés um pouco mais à frente do outro pé, até ficar com o calcanhar de um pé encostado ao lado do dedão do outro pé. Fique nessa posição por 10 segundos. O senhor pode colocar tanto um pé quanto o outro na frente, o que for mais confortável. O senhor pode usar os braços, dobrar os joelhos ou o corpo para manter o equilíbrio, mas procure não mexer os pés. Tente ficar nessa posição até eu falar pronto." Por fim, para a terceira posição, o idoso deve permanecer em pé com um dos pés imediatamente à frente do outro, de modo que o calcanhar deste deve tocar os dedos do pé que está posicionado atrás.
Essa postura só deve ser realizada caso o idoso tenha sucesso na posição 2. O comando verbal deve ser o seguinte: agora eu vou mostrar o terceiro movimento. Depois o senhor fará o mesmo. Eu gostaria que você colocasse um dos pés totalmente à frente do outro, até ficar com o calcanhar deste pé encostado nos dedos do outro pé. Fique nessa posição por 10 segundos. Você pode colocar qualquer um dos pés na frente, o que for mais confortável. Pode usar os braços, dobrar os joelhos ou o corpo para manter o equilíbrio, mas procure não mexer os pés. Tente ficar nesta posição até eu avisar quando parar. Para as duas primeiras posições, a pontuação varia de 0, caso o idoso não tenha tentado ou não se manteve na posição por 10 segundos, e 1 ponto, caso ele tenha se mantido na posição nos 10 segundos. Já a terceira posição possui uma pontuação diferente. Obtém-se 2 pontos caso a pessoa idosa tenha se mantido na posição por 10 segundos, 1 ponto caso tenha se mantido de 3 a 9,99 segundos e nenhum ponto caso tenha se mantido por menos de 3 segundos ou não tenha tentado. O segundo teste da avaliação está relacionado à velocidade de marcha. Neste momento, o idoso deve ser observado andando normalmente, seguindo o comando. Agora, vou observar o senhor andando normalmente. Se precisar de bengala ou andador para caminhar, pode utilizá-lo. O avaliador deve demonstrar a caminhada para o idoso seguindo o comando. Eu caminharei primeiro e só depois o senhor irá caminhar da marca inicial até ultrapassar completamente a marca final, no seu passo de costume, como se estivesse andando na rua para ir a uma loja. Posicione o idoso em pé, com a ponta dos pés tocando a marca inicial e diga: caminhe até ultrapassar completamente a marca final e depois pare. Eu andarei com o senhor. Sente-se seguro para fazer isso? Dispare o cronômetro assim que o idoso tirar o pé do chão. Caminhe ao seu lado e logo atrás, dizendo: quando eu disser já, o senhor começa a andar. Entendeu? Assim que o paciente disser que sim, diga: então, preparar, já. Quando um dos pés do idoso ultrapassar completamente a marca final, pare o cronômetro. Marque o tempo em segundos para a realização do teste. Caso o idoso não tenha finalizado o teste ou tenha falhado, indique o motivo e marque 0 como pontuação. Repita este procedimento para ter uma segunda tentativa e considere o melhor tempo como pontuação válida. A pontuação final deste teste varia de acordo com o tempo em segundos que o idoso levou para caminhar no espaço determinado. Você pode verificar a pontuação na tabela. O terceiro teste é o teste de levantar-se da cadeira. Para este último exame, certifique-se de que o participante esteja sentado, ocupando a maior parte do assento, com os pés apoiados no chão. Não é necessário encostar a coluna no encosto da cadeira, pois isso dependerá da altura do idoso. Explique o teste da seguinte forma: vamos fazer o último teste. Ele mede a força de suas pernas. O senhor sente-se seguro para levantar-se da cadeira sem a ajuda dos braços? Demonstre e explique os procedimentos dizendo: eu vou demonstrar primeiro, depois o senhor fará o mesmo. Primeiro, cruze os braços sobre o peito e sente-se com os pés apoiados no chão. Depois, se levante completamente, mantendo os braços cruzados sobre o peito e sem tirar os pés do chão. Após essa demonstração, diga ao idoso: agora, por favor, levante-se completamente, mantendo os braços cruzados sobre o peito. Se o idoso não conseguir levantar sem usar os braços, não realize o teste. Apenas diga: tudo bem, esse é o fim dos testes. Finalize e registre o resultado. Se o idoso levantou-se sem usar os braços, vá para o teste de levantar-se da cadeira 5 vezes. Na segunda etapa, diga ao idoso: agora, o senhor se sente seguro para levantar-se da cadeira completamente 5 vezes, com os pés bem apoiados no chão e sem usar os braços? Demonstre e explique o procedimento dizendo: eu vou demonstrar primeiro, depois o senhor fará o mesmo.
Por favor, levante-se completamente o mais rápido possível 5 vezes seguidas, sem parar entre as repetições. Cada vez que se levantar, sente-se e levante-se novamente, mantendo os braços cruzados sobre o peito. Eu vou marcar o tempo com um cronômetro. Quando o idoso estiver sentado adequadamente, como descrito anteriormente, avise que vai disparar o cronômetro, dizendo "Preparar já". Conte em voz alta cada vez que o idoso se levantar até a 5ª vez. Pare o cronômetro quando ele levantar-se completamente pela 5ª vez, se ficar cansado ou com a respiração ofegante, se utilizar os braços, após 1 minuto, se não completar o teste e quando achar que é necessário para sua segurança. Se o idoso parar e parecer cansado antes de completar os 5 movimentos, pergunte-lhe se ele pode continuar. Se disser que sim, continue marcando o tempo. Se o paciente disser não, pare e zere o cronômetro. A pontuação varia de 1 a 4 e refere-se ao tempo total gasto para levantar-se as 5 vezes, como pode ser verificado na tabela. A pontuação completa do instrumento é feita a partir da soma dos resultados dos 3 testes que o compõem. A interpretação do resultado final é dividida em incapacidade, de 0 a 3 pontos, capacidade ruim, de 4 a 6 pontos, baixa capacidade, de 7 a 10 pontos, e boa capacidade, maior que 10 pontos. Agora, você já compreende que o manejo da capacidade funcional da pessoa idosa pode influenciar a sua qualidade de vida. Portanto, conhecer e aplicar instrumentos que auxiliam no monitoramento desse desfecho é essencial. Agradecemos a sua atenção e esperamos você no próximo vídeo.